Abre as vossas Bíblias no livro de Lucas. Para nós ser bem breve, né, meus irmãos? Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas capítulo 15. Glória a Deus. E o versículo 11, tá bom, meus amados? Lucas capítulo 15, o versículo 11. É a palavra do filho pródigo, né, irmãos? Amém? Esse é o tema de hoje, é a mensagem ao nosso coração nessa noite, amém? A palavra de Jesus, ensinando o povo sobre a palavra dele, amém? Que diz assim: continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu e os haveres, e passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo em desolamento. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou em um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das migalhas que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa melhor roupa e veste, e pondes um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matais novilhos cevados, e comamos e regozijamos-nos, porque este meu filho, regozijamos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estiveram no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu música e danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar novilhos e cevado, porque recuperou com saúde. E ele indignou e não queria entrar. E saindo, porém, o pai procurava condená-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem
ordem tua nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que despedaçou os teus bens com as meretrizes, e tu mandaste matar para ele novilho cevada. Então lhe respondeu ele, o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijamos e nos alegramos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pode assentar e dar glória a Deus. Que palavra tremenda, hein? Que palavra tremenda. Nós podemos ver aqui, nessa palavra, desses dois irmãos. Há uma diferença aqui, né? Você vê que esse irmão mais velho aqui, ele disse que sempre esteve na doutrina, sempre esteve no conhecimento do pai, nos conselhos, sempre esteve trabalhando no campo com o pai, tomando conta das suas fazendas, né? Sempre foi ali reto com o pai, né? Mas o outro, o filho mais novo, tem algo que me chama a atenção, né? Para ser chamado filho pródigo. Aquele jovem, o mais novo, tinha tudo também. Tinha o amor do teu pai, o carinho do teu pai. Aqui eu não vi falar de mãe, só vi falar de pai. Possa ser que a mãe dele já tinha falecido, né? Era criado pelo pai. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o pai amava os dois. E amava também o filho, o qual saiu da tua casa. Mas ele olhando para o pai, né? Pai, dê a minha parte dos meus bens, né? Para que eu saia, como dizer bem prodígio, ao mundo e conheça, né? O pai então, passado um tempo, o pai dividiu os bens, entregou nas mãos do teu filho. Aqui está, meu filho, os teus bens. Mas eu creio que o pai deu aqueles bens para ele com o coração partido, porque na casa ele está guardado. Mas depois que ele sai da casa dele, o mundo é diferente da casa do pai. O mundo, aleluia, já é do maligno. Lá fora é diferente. Lá fora ele não vai ter a proteção que ele tem na tua casa. Lá fora ele não vai ter comida na mesa. Aleluia, ele não vai ter um bom tratamento. Ele não vai ter mais o carinho do pai. Ele não vai ter mais carinho da família. Não vai ter mais o cuidado dos teus criados. Aleluia. Agora é diferente. E a Bíblia nos diz que este jovem gastou todo o seu dinheiro, todos os teus bens, com as meretrizes, né? E a Bíblia diz, chega a dizer, que um certo tempo, o Senhor envia uma fome na terra. Porque quem envia a fome na terra é Deus. Quem faz, aleluia, a terra perecer é Deus. E naquela época, ele foi gastando o seu dinheiro e não tinha mais dinheiro. Mas ele veio a saber, a entender que na cidade tinha um homem que tinha bastante porcos, que tinha criatório de porcos, que criava porcos. Então ele foi, pediu a esse homem que ele trabalhasse, aleluia, para esse homem, para apacentar porcos, né? E a Bíblia disse que então, esse homem deu essa oportunidade para ele. Agora eu quero dizer para a igreja, um jovem que era patrão, um jovem também que mandava com seu pai, agora gastou toda a sua fortuna, não tem nada. Agora ele vai tomar conta de porcos, vai apacentar porcos. Aleluia! Glória a Deus! Interessante deste jovem, que ele olhava para os porcos, e quando os porcos comia, caía as migalhas dos porcos.
E ele desejava comer das migalhas que caíam do porco. E aí então, ele olhando, aleluia, ele se lembrou da casa do pai. Na casa do meu pai eu tinha tudo, não me faltava nada. Tinha tudo. Não me faltava comida, nem bebida, né? Eu creio que naquele momento ele olha para o céu e se humilha diante do Senhor. Ele olha para o céu porque o pai dele não estava ali. Mas o Deus que mandou a fome sobre a terra estava. Aí então ele coloca no seu coração, na sua mente. Imediatamente ele fala que vai voltar para a casa do pai. Ele diz: pequei contra o sem céu e pequei contra o meu pai. Eu voltarei para a casa do meu pai. Aí naquele momento ele está falando sozinho, se humilhando já diante do Senhor. Essa é a primeira humilhação dele, que ele se humilha. E imediatamente a Bíblia chega a dizer que quando ele se humilha, ele volta. De longe, aleluia, o pai estava no campo, né? Aos seus afazeres no campo, aleluia. E de longe o pai avista o teu filho, aleluia, e corre ao encontro do teu filho. A Bíblia chega a dizer que o pai foi de braços abertos e o recebeu. O beijou, abraçou, aleluia, glória a Deus. Que alegria não fica um pai quando um filho volta de volta para a tua casa, que passou a conhecer o sofrimento do mundo, passou a conhecer a fome, que ele não conhecia a fome, passou a conhecer a pobreza, a miséria, o tratamento, aleluia, a sujeira, ei calabaço, aleluia, glória a Deus, as tuas vestes sujas, aleluia, não tinha mais roupa, glória a Deus, ninguém dava de comer para ele, ninguém dava nada para ele. Eu creio, irmão, que ele chegava a pedir, mas a Bíblia chega a dizer que ninguém dava nada para ele. Foi por isso que ele se sujeitou a tomar conta dos porcos, aleluia, porque só tinha esse trabalho. Mas quando ele chega diante do pai, mais uma vez ele se humilha agora diante do pai, e diz: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, aleluia, glória a Deus. No meu coração, eu olhava e na minha mente, quantos jornaleiros na casa do meu pai, né, tinha, e eu aqui desejando comer as bolotas dos porcos. É triste, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, e nós saímos da presença do Senhor. Essa ilustração, essa palavra, o Senhor estava falando do homem, estava falando dele. Mesmo que o homem está na casa de Deus, mas o homem se humilha diante do Senhor, e volta de novo para a casa do pai, o pai não rejeita ele, o pai o abraça, o beija, aleluia, o pai dá vestes novas, o pai dá sandálias novas, o pai coloca um anel no dedo dele de aliança com ele novamente, aleluia, glória a Deus. E o pai ali alegre, contente: meu filho, agora é momento de nós se alegrar, é momento de nós se alegrar. Eu creio que naquele momento, aleluia, o pai coloca um anel no dedo dele, manda trazer vestes novas para ele, porque Deus, aleluia, ele tem os anjos. O Senhor manda trazer sandálias novas para ele, aleluia. Irmãos, agora o jovem que estava maltratado, judiado, agora ele vai ter anel no dedo, aliança com Deus. Agora ele vai arrancar aquelas roupas sujas do mundo, de desprezo, vai ter agora vestes novas, aleluia, duas vestes, natural e espiritual do céu, vestes que nós estamos vestidos e vestes celestiais, anel, aliança, sandálias, revestimento, porque ele estava descalço, sem estrutura, sem espiritualidade, não tinha mais na vida dele, estava faltando tudo. O que ele tinha na casa do pai, ele tinha uma aliança com Deus,
Ele tinha veste nova com Deus. Ele tinha sandália nos pés, que é revestimento, é o preparamento da palavra. Ele não tinha mais. Mas quando ele se arrependeu e voltou para a casa do pai, o pai o abraçou, o beijou. Aleluia! E os anjos começaram a ter festa no céu, porque uma alma voltou para a casa do pai. Aleluia! Imediatamente o pai chama os teus criados. Depressa, depressa, vem aqui, depressa. Aleluia! Mata o melhor novilho, cevados. Aleluia! Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de festa. Decalai chocomanaia. O meu filho estava morto, reviveu. Aleluia! Hoje é dia de festa. Hoje é dia de nós se alegrar. Aleluia! E a Bíblia diz, chega a dizer, aleluia, que o pai deu uma grande festa, matou os melhores novilhos, mandou fazer os melhores cevados, das coisas melhores que ele tinha na tua casa. Ele mandou fazer para o teu filho que estava morto, mas reviveu. Aleluia! E começaram a cantar, a se alegrar, a comer. Aleluia! Eu quero trazer uma mensagem do coração de Deus ao nosso coração. Essa festa que Jesus está falando aqui, essa festa acontece no céu. Aleluia! Quando uma ovelha sai da casa do pai e volta arrependido e prostra diante do altar: Senhor, me perdoa, pequei contra ti, pequei contra a igreja. Aleluia! Pequei contra a minha casa, contra o meu pai. Aleluia! E a Bíblia diz que o Senhor recebe, o Senhor o abraça. É a Bíblia que está falando. O Senhor beija, e o Senhor dá vestes novas, vestes de núpcias. Aleluia! Aquelas vestes do mundo, de pecado, de prostituição. Aleluia! Aquelas vestes que não servem mais para nada, o Senhor tira do teu corpo e dá vestes novas para você. Vem aqui, meu filho, e o Senhor te dá um anel e coloca no teu dedo e diz: mais uma vez eu vou fazer uma aliança com você. Como Deus falava com Israel: eis que fazei novamente uma aliança com Israel. Israel perecou contra mim, mas hoje eu faço uma aliança com Israel. Aleluia! E ali o Senhor também coloca, aleluia, sandálias novas. Meu filho, tira essas sandálias velhas, coloca sandálias novas, vestes novas. Agora você está vestido de vestes novas. Você está calçado com sapatos novos. O Senhor faz uma aliança novamente com você. Quem sabe, filho pródigo, que você está me ouvindo nesta noite, é o momento de você voltar para a casa do Pai. E o Espírito chega a dizer nesta noite na minha vida: se alguém aqui está aqui nesta noite, tem filho pródigo, que saiu da tua casa, saiu da presença do Pai, ele vai voltar arrependido, o Senhor vai trazer de volta. E vai dar vestes novas para ele, vai colocar um anel no dedo dele, vai dar sapatos novos para ele, sandálias novas, aleluia, e vai haver uma grande festa do céu, porque uma alma reviveu para o reino de Deus. Aleluias. O Senhor se compadece, não só do filho pródigo, mas o Senhor se compadece com as nações, com o sofrimento do povo. O Senhor se compadece. Jesus sempre entrava e pregava a palavra do Senhor. Jesus não quer ver ninguém chorando por perca. Jesus ele não quer ver ninguém sofrendo, porque o reino de Deus é salvação. O reino de Deus é chegado. Jesus falava: o reino de Deus é chegado. Está aqui escrito: tinha 2 homens, 2 filhos. Aleluia. E muitas vezes Jesus sempre pagava em palavra. Tinha um homem também que tinha 2 filhos. Aleluia. O pai disse para um: filho,
Você vai me ajudar no campo hoje? Não, pai, eu vou. Pode ficar tranquilo que eu vou. Aí, e você, meu filho, vai me ajudar no campo? Aí o outro diz, pai, não vou não. Não vou não, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Eu não vou ajudar o senhor hoje no campo, não. A Bíblia diz que aquele que falou que ia, não foi. A Bíblia chega a dizer que aquele que disse que não ia, foi, e o pai se alegrou. Meu filho, você disse que não vinha e você veio. Aleluia! Não é difícil, não é notório o dia de hoje. Quantas pessoas dizem, não, irmã, pode ficar tranquilo que eu vou hoje. Fica tranquilo que eu vou fazer essa campanha. Fica tranquilo que eu vou te ajudar. Aleluia. Mas tem outros que dizem, não posso ir, pastor, mas se Deus permitir, eu estarei lá. E aquele que diz que eu vou, não vem mais. Esquece da casa do Pai. Jesus entra. Aleluia. Que mais? Hoje eu lendo, eu vi que Jesus, ele se compadece demais. Jesus, ele cuida das viúvas. E além disso, ele envia os profetas para cuidar das viúvas. Eu li sobre as passagens de Eliseu, é tremendo. Quando uma mulher está na responsabilidade de um profeta, quando um homem ou uma mulher está na responsabilidade de um profeta, ele vai cuidar até o fim. Como Eliseu cuidou daquela viúva. Cuidou de uma mudança, de prosperidade. Mas quando veio a fome, aleluia, ele foi até ela e diz, olha, você vai para uma cidade tal, porque está uma fome grande aqui na terra, se você ficar aqui, você vai morrer de fome. E a Bíblia diz que ela obedeceu a palavra do profeta, e saiu debaixo da palavra do profeta. Aleluia, da mesma forma que ela foi abençoada no começo, ela saiu debaixo da promessa do profeta, que Deus falou com o profeta, para o profeta falar para ela, e ela saiu e foi para uma cidade. Lá ela comeu, bebeu, mas aonde estava, aleluia, onde ela estava uma fome terrível. Mas aonde ela foi, na palavra do profeta, não faltou nada para ela. Mas chega um tempo onde ela está, há uma fome também. E ela lembra do profeta. Aleluia. Quando ela chega cá na cidade, o profeta já não estava mais. Eliseu já tinha partido para a glória. Mas tinha um moço de Eliseu, que justamente ele contava para o rei a respeito desta mulher, que foi debaixo da proteção de Deus e debaixo da palavra do profeta. Aleluia, glória a Deus. E quando o moço de Eliseu estava contando a história para o rei, dos benefícios que o profeta fez para esta mulher, que profetizou e deu um filho para ela, Deus deu um filho para ela, profetizou o filho dela, e o filho dela morreu, ele veio cá, orou e o filho dela viveu, aleluia, mas teve uma fome, ela falou para o profeta, vai, e depois com 7 anos tu voltarás, está entendendo, irmão? E depois de 7 anos, houve uma fome na cidade, ela lembrou da palavra do profeta, e ela voltou. Porque depois de 7 anos, a fome já tinha acabado aonde ela morava. Mas a Bíblia chega a dizer que quando ela chega na casa dela, já tinha gente morando na casa dela. Já tinha invadido a casa dela. Mas ela vai aonde? Quem é que dá posse para aqueles que precisam de posse? Que alguém pegou para casa? O rei. E quando ela chega na porta do rei, ninguém queria deixar ela entrar. Mas chega um momento que chega um limite. Quando Deus dá ordem, aleluia, ela falou, eu quero falar com o rei. E justamente o moço de Eliseu estava contando a história desta viúva. E quando ele olha na porta, ele fala para o rei, agora estou me lembrando, rei, a história que eu estava contando para o Senhor, é aquela mulher lá que está na porta, ela manda ela entrar rapidamente, está entendendo? Depois de 7 anos. Depois de 7 anos. E aí, o rei diz, a história que este moço conta para mim é verdade? É verdade, meu Senhor. O profeta Eliseu era profeta de Deus. Toda a história que esse moço contou, se cumpriu na minha vida. Glória a Deus. Eu saí daqui, a terra teve fome. Ele falou para depois de 7 anos eu voltar, aonde eu estava teve fome, eu voltei.
Mas quando eu fui na minha casa, a minha casa tinha gente morando e tinha pessoas que invadiu. Aí o rei disse, chamou o eunuco que toma conta das coisas do rei, vai lá, leva essa mulher, aleluia, glória a Deus, e quem está morando lá, manda sair da casa, e todos os anos que essa mulher estava fora, dê tudo de volta para ela, em dobro, aleluia, e devolve a casa dela, porque aqui Israel tem profeta, glória a Deus, e ela foi para a casa dela, recebeu, aleluia, o dobro em dinheiro, em propriedade que ela tinha, recebeu a propriedade de volta. Crê na palavra de Deus, crê nos seus profetas e prosperai-vos, aleluia, é a palavra de Deus que está falando. Glória a Deus. Quando Deus quer operar milagre, no tempo do profeta Eliseu, tinha muita fome, porque é o próprio Deus que envia a fome. Mas aonde tem profeta, tem abundância. Aonde tem profeta, tem milagre. Aonde tem profeta, tem cura. Porque não é o profeta, é a unção que está na vida do profeta, é que faz o milagre. É o Espírito Santo que faz a obra. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia chega a dizer que era tanta fome, pastor, na cidade, que as pessoas costumavam a comer até os pombos, o cocô de pombo, está escrito na Bíblia, cabeça de boi, cabeça de carneiro. Aí quando chega a acabar tudo isso, desejava matar os teus próprios filhos. Está na Bíblia, irmãos, está na Bíblia. Mas aí é onde entra a história do profeta Eliseu, que ele profetiza, aleluia, no capítulo 7, 2 Reis, que amanhã vai ter abundância em Samaria, amanhã vai haver prosperidade em Samaria. Hoje acabou a servidão, a partir da manhã vai ter prosperidade, a partir da manhã, aleluia, vai haver a providência de Deus. Acabou a servidão, acabou a miséria, acabou a pobreza. Estou eu profetizando em nome do Senhor, que amanhã Deus mandará a riqueza novamente para esta cidade, Samaria. Oh glória, aleluia. Ele falava em muitos ciclos de farinha, né, em Dagma. Era o modo dele falar, mas a providência de Deus veio. Mas sempre tem alguém que quer duvidar do profeta, nunca duvide do profeta. Ainda que chovesse, ainda que houvesse estrela no céu, não vai acontecer isso. Nós estamos numa fome, você tem que crer. E o profeta olha para ele, olha para mim. Amanhã vai haver prosperidade. Você vai estar lá. Você vai contemplar com os teus olhos, mas você não participarás, aleluia, da grandeza, da riqueza de Deus, porque duvidaste da palavra do profeta, aleluia. E quando se cumpriu a palavra do profeta Eliseu, Deus mandou a providência. A Bíblia diz que esse homem estava, aleluia, no portão da entrada de Samaria. A Bíblia diz que veio os carros, aleluia, cavalo atropelou ele e morreu. Mas ele não provou das bênçãos de Deus, porque duvidaste da palavra do profeta. Mas aqueles que creram, entraram na cidade e tomaram posse da bênção. Se você crê, Deus pode fazer isso na sua vida. Está passando aí um perrengue? Está passando aí, está sendo difícil para você? Crê na palavra do profeta Eliseu, que está escrito na Bíblia. Amanhã terás providência de Deus, amanhã terás prosperidade. Amanhã Deus vai mandar do céu providência. Aleluia! E muitos creram, muitos glorificaram, porque quem passou fome sabe, não é fácil. Quem passou fome, não é fácil, irmão. Eu sei o que o filho pródigo passou aqui, viu? Pela Bíblia aqui, ele passou muita fome. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.